Bem-vindos, jogadores e jogadoras, ao canal OMGX Jogos com o Professor Diego. Hoje, na segunda aula do Go, verificaremos o objetivo do jogo, o Nigiri, que é o início do jogo, para decidir quem começa ou não. Darei um exemplo de uma partida e farei alguns exercícios de capturas usando o site de Sumego Hero. No primeiro vídeo, vimos as regras básicas e com elas fizemos um jogo adaptado. Eu falei que era possível, já com aquelas regras, jogar com os nossos colegas de uma forma adaptada, que seria, ao invés de usar o objetivo do jogo que eu não tinha falado, e sim verificar qual dos jogadores fica com mais peças no tabuleiro. Com essa regra adaptada, é possível já sair da aula, na primeira aula já jogando. Apesar que com o objetivo do jogo também é possível, mas por uma sequência didática é mais fácil a gente pensar na captura primeiro, para depois a gente ir pensando nos territórios. A captura, ela vai continuar fazendo parte do jogo de Go, ela continua sendo imprescindível, só que veremos agora que ela não é o fundamental, ela não é o necessário para vencer. Na verdade, o jogo de Go, ele é um jogo de cerca. Então vai ganhar no Go o jogador que cercar mais territórios do tabuleiro. Então, por exemplo, as peças pretas estão cercando essa parte aqui do tabuleiro, enquanto que as peças brancas, elas estão cercando essa parte aqui do tabuleiro. Então, a parte verde está cercada de branca e a parte preta está cercada pelas partes pretas, pelas pedras pretas, certo? Então, a ideia aqui que fica, a pergunta é, qual dos dois jogadores cercou uma maior parte do tabuleiro? Quando eu falo com as crianças, essa ideia de território, eu falo casa, aquele jogador que construiu a maior casa. E para construir uma casa, eu preciso ter muros. Então, esses aqui são os muros construídos. Eu posso que meus muros possam estar conectados, que nem essa forma, ou faltando algum tipo de conexão, né? Quanto mais conectado o meu muro, mais firme está minha casa, mas não quer dizer que eu preciso deixar tudo conectado. Só que é bem possível assim a gente já perceber que desse lado direito eu tive uma casa das peças pretas, né? Só fiquei cercado por peças pretas. Enquanto que desse lado esquerdo eu só fiquei cercado com peças brancas. Então, no final do jogo, como que acontece para saber quem venceu ou não? Então, esse aqui é um diagrama que eu peguei de um possível exemplo de término do jogo. Mas, professor, como assim término do jogo? Existem vários pontos ainda que a gente pode preencher, várias interseções que a gente pode jogar peça. Então, nesse começo que a gente está aprendendo a jogar Go, é um pouco difícil da gente entender quando que o jogo acaba ou não. Geralmente, quando você percebe que não é possível realizar algum outro movimento que seja bom, você pode passar o jogo e o seu oponente passa também. Como eu comentei no primeiro vídeo, um dos modos de terminar o jogo de Go é os dois jogadores passarem a vez e irem para a contagem. Aí na contagem dos pontos decidem quem é o vencedor ou não. Então, eu posso terminar o jogo de Go com uma desistência, eu posso terminar o jogo de Go com os dois jogadores passando sua vez. Lembrando que o jogo de Go a gente pode passar a vez. Se os dois jogadores passam a vez, vão para a fase de contagem e aí nessa fase de contagem decide quem que é o vencedor. Então, nesse caso aqui, no jogo de Go das regras japonesas, são contados apenas os espaços que ficaram cercados pelas peças, que a gente chama dos territórios. Então, por exemplo, eu tive um espaço, dois espaços, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, com mais esse espaço aqui que também está cercado por pretas, 25 espaços cercados pelas pretas. Com as brancas eu não vou contar por um para não ficar perdendo muito tempo. Então vamos utilizar agora a ideia da matemática, né? Temos agora formando alguns retângulos. Eu tenho um retângulo com duas colunas e 9 linhas, porque eu tenho um tabuleiro 9 por 9. Então, nesse retângulo aqui, é possível contar 18 pontos, porque 2 vezes 9. 18 pontos, 20, são mais 2, 22, 23, 24, 25 também. Então, tivemos uma situação em que ambos os jogadores tiveram 25 pontos. E aí, quem que venceu o jogo? Será que empatou? No jogo de Go é muito difícil haver um empate, muito difícil. São regras específicas que têm que acontecer que não vão ser abordadas nesse vídeo agora, né? Então, como que funciona? Como as pretas começam o jogo, que tem a ver já já com o que a gente vai estar falando sobre o nigiri, como as pretas iniciam o jogo, elas têm a iniciativa, elas têm vantagem. Inclusive, uma das lendas do jogo de Go que é amplamente aceita é que o jogo foi originado de um imperador chinês, né? Foi originado na China e a ideia era que o imperador pudesse ensinar alguns métodos para os filhos, tanto sobre a arte da guerra, como também situações mais sobre compostura. O filho era muito repulsivo, agressivo. E aí, pelo que eu me lembro, foi dito que o menino, na hora que viu o jogo, falou assim que o jogo era interessante, mas as pretas sempre ganhariam, então não teria graça. E ele falava sobre isso porque as pretas, por começar, elas acabam tendo a vantagem de sempre deixar seu adversário, por exemplo, na defensiva, né? Então ela tem o que a gente chama de iniciativa. Então, um dos modos que foi pensado para evitar e quebrar eh, essa vantagem das pretas é pelo Komi. O Komi é uma compensação que as brancas ganham no final do jogo por não terem a iniciativa, né? Por não começarem o jogo. Então, essa compensação, ela varia de tabuleiro para tabuleiro. Geralmente pode ser 5,5 para os tabuleiros 9 por 9, ou tem mesmo os tabuleiros 9 por 9 pode ser 6,5. O 6,5 é amplamente difundido, inclusive, para o tabuleiro profissional, que é o 19 por 19. Então, o que seria isso dessa compensação? Tínhamos feito aqui a contagem, as pretas tinham ficado com 25 pontos, as brancas também ficaram com 25 pontos. O ideal ainda seria verificar a quantidade de capturas, o ideal ainda não, o necessário, né? O necessário é verificar a quantidade de capturas. Nesse caso, eu estou considerando que não houve capturas, ficou 0 a 0. Então, se ficasse 0 a 0, ninguém capturou ninguém, teria ficado 25 pontos cercados para cada um dos jogadores. Mas brancas, por serem o segundo jogador a fazer o seu movimento, elas podem ganhar de 5,5 a 6,5. Vamos trabalhar sempre com 6,5. Então, no final do jogo, brancas ficaram com 31,5. E por que esse meio? Justamente para tentar evitar empates. Digamos que as pretas tivessem ficado com 31 pontos, as brancas ainda assim ganhariam por causa desse meio ponto. Então, no final do jogo, a gente soma 6 pontos e meios para a branca como compensação por ter feito o segundo movimento. Então, espera-se que a preta, por começar, tenha vantagem, que é muito difícil de verificar em jogadores iniciantes. Portanto, que no começo, com os meus alunos, eu acabo omitindo, a princípio, o comi, mas aí quando eles vão pegando a manha, eu vou começando a falar sobre o comer. E é engraçado que eles começam a achar que é melhor jogar com as brancas porque tem 6 pontos e meio, mas
Na verdade, esses 6,5 pontos é até uma quantidade baixa se pensar na potencialidade que pretas têm por começar o jogo. Bom, então nesse diagrama de exemplo, eu tive um jogo finalizado, na qual as brancas acabaram ganhando pelo comi. Por causa do comi, ganharam o jogo. Vamos verificar como que começa o jogo, quem que inicia. Já que as pretas têm vantagens por começar, como que eu sei quem joga ou não? No Go, existe como se fosse um par ou ímpar, né? Entre aspas, aqui eu vou estar colocando um par ou ímpar do jogo. Esse par ou ímpar, ele funciona utilizando a seguinte ideia. Na hora que você tá pegando as peças do tabuleiro, vai ter um goquê, que é o pote, com pedras pretas e um outro goquê com pedras brancas. O jogador que tiver perto das peças pretas, ele vai retirar uma ou duas peças pretas. Ele pode retirar tanto uma quanto, se ele quiser, ele pode retirar duas. Então, peguei esses dois casos aqui. Enquanto isso, o jogador das brancas ele vai retirar um punhado aleatório de peças do seu goquê. Um punhado aleatório, que ele não precisa necessariamente contar. O que eu geralmente sugiro para os alunos é não tirar uma quantidade tão grande para não ficar perdendo tanto tempo contando as peças. Porque qual que é a minha ideia? Se eu tiro uma peça, meio que eu estou pedindo ímpar. Então, o que isso quer dizer? Significa dizer que se o meu adversário retirar uma quantidade ímpar de peças, eu vou ter acertado, então eu posso escolher qual cor de peças que eu quero. E do mesmo jeito, se eu escolho duas peças pretas, quer dizer que eu estou tirando par. E do mesmo modo, significa dizer que eu estou falando que o meu adversário vai retirar uma quantidade par de peças nesse punhadinho aleatório. Nesse caso de cima, as pretas erraram, né? Porque eu formei parzinhos. Se eu formei parzinhos, eu tenho uma quantidade par. Então, nesse caso, quem escolhe é a branca. Brancas escolhe qual cor quer começar. Professor, quem ganha não escolhe preta? Aí fica a critério, né? Porque, como eu disse, tem alunos que acabam preferindo jogar com brancas. Então, se pretas errou, brancas escolhem a cor. Mas agora, se no caso das pretas terem escolhido par, elas teriam acertado. Então significa que quem escolhe são as pretas. Pretas escolhem a cor. Então tanto faz escolher brancas ou pretas, mas é utilizando o nigiri que verificamos quem começa o jogo. É como se fosse um par ou ímpar do Go, de uma forma mais lúdica, respeitando as origens do jogo. Certo? Então, essa é a ideia do nigiri. Tira uma ou duas peças pretas, uma para ímpar, outra para par. Bom, sabemos então agora, hoje, sobre o objetivo do jogo, sobre a ideia de contar territórios, que são os espaços cercados no tabuleiro, como que eu começo o jogo, e aí eu vou passar um exemplo de um jogo que eu joguei no site do OGS, que eu comentei com vocês no vídeo anterior. Então eu estou jogando de brancas, só para vocês terem uma ideia de como que funciona o início, o meio do fim. No caso do site, o próprio site decide quem que vai ser brancas ou pretas de forma aleatória. Então pretas começaram tentando cercar um pouquinho mais do lado e do canto. Eu também fiz a mesma coisa. Temos aí movimentos normais, pretas já começam já a encostar na branca. Geralmente uma encostada significa uma luta ali, né? Porque, como a gente viu no vídeo anterior, temos liberdades, né? Então, só de eu colocar uma pedra no tabuleiro, eu já tenho 4 liberdades. Quando pretas encostam nas brancas, elas deixam as duas com 3 liberdades. Só que com uma diferença, quem joga agora é a branca. Então, branca tá com 3 liberdades, mas tem um movimento. Então, se branca faz um movimento
tirando outra liberdade de preto, é preto que está um pouquinho na defensiva porque está perdendo na quantidade de liberdades, que na verdade é o que eu acabo fazendo. Então eu tiro mais uma liberdade do preto, preto aumenta a sua liberdade, eu simplesmente aumento um pouquinho mais a minha possibilidade de tentar fazer um território nesse lado aqui, e um dia, quem sabe, tentar atacar essas peças pretas com um pouquinho mais de força. Continuando, pretas aumenta o seu alcance, já tentando atacar a peça branca solta. Estendo ela para dificultar a captura. Continuo estendendo, espremo um pouco as pretas. Gente, lembrando que eu também não sou nenhum profissional. Posso estar fazendo diversas jogadas erradas, inclusive, tá? Mas eu estou tentando comentar o que eu fiz. Inclusive, depois que eu passar as regras básicas, eu vou fazer alguns vídeos só de jogando partidas e comentando, porque é um iniciante com um pouquinho mais de conhecimento, tentando repassar e ensinar esses jogos para outros iniciantes. Bom, preta corta a conexão para dificultar que as brancas tenham força, né? Peças conectadas geralmente ficam mais fortes. Preta joga em E6 e essa jogada ela visa eliminar essas duas peças. Quando eu coloco peças sob ataque, na qual um movimento eu capturo essas peças, a gente chama de Atari, que foi algo que se eu comentei no primeiro vídeo, eu comentei muito por cima. Então, Atari é quando o jogador ameaça diretamente o outro na sua captura, né? Então essas duas peças dizemos que estão em Atari. Bom, o jogo segue, eu conecto as minhas peças para evitar a captura, ele conecta também para fortalecer um pouquinho mais o grupo, ameaço, coloco o Atari a peça de E6, e quando eu coloco esse Atari, eu ataco essa peça e também já falo, ó, a minha intenção é tentar formar esse espaço como território. Né? Intenção, não quer dizer que vai ser minha. Bom, defende, ataco a peça em C3, já tentando também conectar com a minha peça em E6 e também deixar esse grupo aqui um pouquinho mais em ataque, porque agora são 5 pedras que vão ter que pensar aí como que elas vão se conectar. Bom, continuando, retira uma liberdade minha, eu vou para a luta, corta a conexão. Aqui eu dou um outro Atari, então eu poderia simplesmente ter estendido, talvez fosse melhor. Mas na hora que eu joguei, eu pensei em dar esse Atari com a ideia de depois conectar aqui e acabar tentando pressionar essas peças de algum jeito. Se está certo ou não, já não sei. Provavelmente acho que estender fosse melhor. Porque depois que o adversário ele captura, eu percebo que ele acaba conectando indiretamente essas peças, né? Essas peças que estavam sozinhas, agora elas têm um apoio. Bom, continuando, eu fiz o meu plano que eu pensava, fui vindo por baixo, o adversário impediu que eu conectasse com as peças de C8 e D8. Eu falei assim, tudo bem, então vou tentar cercar agora essa parte do tabuleiro. Então, estou falando, ó, vou tentar fazer esse cerco aqui, se vai dar certo ou não, já não sei. Ele impede que esse cerco aconteça e eu tento conectar ainda essas 3 peças agora. Tento conectá-las com o restante do grupo, né? Se eu conectar, eu acabo com algumas fragilidades que meu grupo estão, né? Meus grupos. Ele evita e ataca essas 2 peças, né? Colocam em Atari. Se eu conecto essas peças, né? Então, se eu jogo aqui, eu perco, ao invés de 2 peças, eu vou perder 4, né? Porque essa daqui, eles vão jogar, o oponente provavelmente jogaria aqui. Então, esse Atari simplesmente fala, ó, eu vou capturar essas 2 peças, e se você tentar fugir, você vai perder mais peças, aí de acordo com a minha estratégia, eu não quis
fazer isso. Então, fiz um movimento em D2, ameaçando conectar aqui por baixo, né? Essas duas peças. E, mais do que isso, tentar realmente falar que esse território vai ser meu, tá? Bom, ele jogou em E3. Eu estou tentando salvar o meu território mesmo, né? Já entendi que essas peças na coluna B estão bem tristes, então vai ser muito difícil conseguir. Então estou procurando novos horizontes. Joguei em H8, novamente não sei se são os melhores lances. Ele acho que deveria ter jogado em H7, porque agora ele deixa eu conectar. E agora essas peças aqui ficam com 3 liberdades. É claro que ainda não é o suficiente, porque eu também tenho 3 liberdades. Então, como é a vez das pretas, é a mesma ideia que começou, né? Pretas está em vantagem nessa corrida de captura, porque, de certa forma, eu estou com uma liberdade a menos, né? Por mais que a quantidade seja a mesma. E ele faz exatamente isso, começa a tirar a liberdade do meu grupo fraco, né? Eu aceito que ali já está praticamente morto e vou tentar fortalecer o que já é meu. Bom, estou fechando o que é meu. Aqui, se eu jogo, é um exercício, né, que a gente vai ver nos próximos vídeos, que é de Tetsuji. Se eu simplesmente jogo aqui para evitar que o preto se estenda e pegue mais território, eu levaria esse golpe, né, que ele jogaria aqui. E se eu tento estender, ele toma. Se eu tento capturar aqui, ele toma. Então, a gente vai ver nos próximos episódios que isso se chama um atalho na segunda linha. Ele me dá um... Ele me ameaça na segunda linha e, nesse caso, eu não teria como responder da melhor forma. Então, por isso que eu joguei aqui para evitar já essa possibilidade e assegurar esse espaço que eu queria que fosse meu. Ele está cada vez mais se desenhando branco mesmo, tá? Então vamos continuando, para o vídeo não ficar longo. Certo, fechei aqui minha parede, novamente, não sei se eu estou fazendo os melhores lances. Aumentei um pouquinho mais a minha parte e fechei. Aqui, simplesmente paramos o jogo. E aí, como que funciona? Se vocês olharem aqui, o preto tem 4 capturas, enquanto que o branco não fez nenhuma captura. Então, além dessas 4 capturas, preto ainda tem mais uma peça morta, 2 peças mortas, 3 peças mortas, 4 peças mortas, 5 pedras mortas. Então é como se o preto tivesse 9 capturas. Essas peças do 5 ao 9 que eu marquei, o preto não necessariamente precisa capturá-las, porque são pedras intrusas, né, no território preto. Então é como se eu tivesse falando que eu tenho intruso na minha casa. É muito fácil eu remover esse intruso se eu tô forte na minha casa, né? Então, de certa forma, preto aí teria 9 capturas. Bom, vou fazer a contagem agora dos pontos. O próprio jogo, né, o próprio site, ele já fala quem que ganha ou quem não ganha. Aqui, vamos voltar aqui. Tá falando que brancas ganharam por 1,5 ponto. Então, o site, ele fez a contagem automática. Vamos tentar chegar aqui nessa pontuação do site. Bom, brancas ficaram com 25,5 pontos. Eu tenho 9 aqui na coluna, mais 1, 2, 3, 4, 5, 9 mais 10, né? Porque aqui eu já tenho 2 colunas, então 9 mais 10 é 19. 19 pontos cercados, mais 6,5 pontos de comi. Porque como eu era as brancas, eu tinha a compensação, né, que é o comi. E assim fica os 25,5. Enquanto isso, pretas ficaram com... Lembra que a gente tinha visto que eram 4 capturas, mais essas 5 que estavam mortas, são 9 capturas no geral, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Essas peças elas vão contar também.
11, 12, 13, 14, 15. 15 mais 9 capturas. Então, eles cercaram 15 pontos. Mais 9 capturas, deu 24 pontos. Então, pretas, por mais que tenha capturado mais peças brancas, ainda perdeu por causa do comi. Então, esperava-se que pretas pudesse cercar uma quantidade de território maior, certo? Bom, aqui foi um exemplo apenas de jogo de partida. Os dois adversários perceberam que não era mais possível realizar nenhum movimento que fosse interessante e os dois passaram e foi feita a contagem de pontos. No caso, as brancas que fui eu. Por coincidência, não escolhi essa partida por causa disso. Por coincidência, vimos que eu ganhei, tá? Bom, eu acho que para o vídeo de hoje já está de bom tamanho, porque eu mostrei qual que era o objetivo do jogo, mostrei como que começava o jogo e um exemplo de uma partida. Eu também tinha a ideia de fazer exercícios de tsumego, que são exercícios de vida e morte, mas eu não falei nada de vida ainda, então seria exercícios de captura, que seria no site Tsumego Hero. Mas eu acho que para hoje a quantidade de tempo gravado já é o suficiente para não ficar uma coisa tão maçante. Já temos 26 minutos aí de vídeo, certo? Então na próxima aula estaremos fazendo alguns exercícios de captura e agora que sabemos o que é território, eu vou estar falando quando perceber que um território é vivo ou um território morto. Por exemplo, essas pedras brancas, por mais que estivessem aqui, não quer dizer que eu estou cercando, né? Não quer dizer que isso aqui seja branco só porque eu estava com branco ali. Então tem todo umas ideias que a gente tem que verificar quando que é um território vivo ou morto que a gente chama. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Nesse vídeo abordamos o objetivo do jogo, o nigiri e vimos também exemplo de uma partida finalizada de jogo de gol usando o sistema de contagem, certo? Bom, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês esperam que o professor coloque mais. E não se esqueça de curtir aí o vídeo para verificar se eu estou atingindo vocês como eu espero atingir. E se possível também se inscreva no canal para ver os próximas aulas, certo? Um abraço!